Bom, deu 6h30, então eu vou esperar o pessoal chegar aqui na sala do Teams. Hoje a aula vai ser sobre manipulação de data frames e gráficos. A gente vai só dar um gostinho assim do que a gente pode fazer com R para manipular as tabelas que a gente trabalha. E daí a gente também vai fazer o primeiro gráfico no R usando a biblioteca ou pacote ggplot2. Então, vou esperar mais uns minutinhos para ver se chega mais gente aqui na sala, senão eu vou continuar já. Mas recomendo que já vão abrindo o RStudio, né, para já acelerar esse processo. A gente vai usar uma coleção de pacotes que se chama Tidyverse, né, que é uma coleção que tem pacotes que servem para manipular texto, para criar gráficos, para fazer manipulação de texto, fazer importação de dados para R. Então, vários desses pacotes foram desenvolvidos por essas pessoas, que são as pessoas que trabalham no RStudio, né? São pessoas que desenvolvem o RStudio, desenvolvem outros pacotes para o R, criaram esse conjunto de pacotes que chama Tidyverse, que segue algumas filosofias quando se trata de manipulação de dados e como organizar esses dados. Então, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Ok, bom, então vamos continuar. Então a gente vai, espero que já tenham aberto aí o RStudio. Essa aula ela pode ser longa ou curta dependendo da interação que eu tenho do pessoal. Então a segunda metade da aula a gente vai construir um gráfico juntos e eu vou precisar da interação do pessoal para ver se a gente consegue resolver algumas questões, solucionar alguns problemas e corrigir alguns erros. Daí, se ninguém pedir ajuda, a aula vai acabar um pouquinho mais rápido. Se todo mundo se der certo, vai acabar um pouco mais rápido. Se acontecerem mais coisinhas assim, vai demorar um pouco mais. Mas dependendo do que acontecer, vamos terminar em 1h, 1h20, mais ou menos, tá bom? Então, deixa eu abrir os meus slides aqui para mim. Deixa eu abrir minha colinha dos slides. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente aprendeu a manipular objetos. E quando eu digo manipular, eu digo assim, adicionar elementos a um vetor, adicionar elementos a uma matriz, criar novas colunas de uma tabela. E daí também como eu selecionar esses elementos de dentro do objeto baseado em operações booleanas, ou aquilo que eu mostrei, tal coisa maior que, menor que. Então, usando essas operações booleanas para extrair elementos desses objetos. A gente também aprendeu a usar funções, né? Então, eu dei aquele exemplo de como escrever média, né? Como escrever aquela função média, que a gente fez um for loop que iterava sobre todos os elementos de um vetor e daí retornava a soma deles divididos pelo comprimento do vetor, que é a média, né? Então, a gente aprendeu a escrever funções e por que a gente geralmente escreve funções para fazer esse tipo de operação repetitiva, né? E eu também mostrei para vocês algumas funções que já vêm no R, né? Então, algumas funções, por exemplo, length, que é uma função que retorna o comprimento de um vetor. Algumas funções matemáticas que calculam seno, cosseno, que calculam a tangente, que calculam o valor máximo dentro de um vetor, o valor mínimo, calculam o logaritmo na base 10, na base 2, etc. Então, a gente aprendeu que existem essas funções no R, né? E tem algumas funções que pode importar de outros pacotes que foram desenvolvidos por outras pessoas. Então, os pacotes podem ter funções específicas, como por exemplo ler um arquivo CSV. Você pega um arquivo e transforma isso numa tabela, certo? Então, a gente aprendeu a usar scripts também, que é a forma mais adequada de a gente começar a usar o R, né? Ao contrário de fazer as operações todas no console, quando você tem um script, você consegue ter uma certa organização das operações que você está fazendo e fica mais fácil você se organizar ou corrigir erros no seu código mais facilmente.
porque você tem tudo registrado, né? Todo script, tudo que você, todas as operações que foram feitas estão registradas ali. Quando que no console você digita uma operação, você digita uma função e isso é imprimido o resultado é imprimido, impresso no console e você não tem um histórico de todas as operações que foram feitas. Tá? Então nessa aula eu vou fazer essa introdução ao Tidyverse, né? Que é essa coleção de pacotes que servem para manipulação de dados e criação de gráficos, etc. E os pacotes que tem no Tidyverse são o Reader, né, que é um pacote com funções especificamente para importar dados para o R. Tem o Tibble, que é basicamente um pacote que serve, que é um outro tipo de estrutura de tabela, que facilita algumas operações. Tem o tidyr, que é um pacote que serve para você arrumar os seus dados de uma forma mais adequada, né? Então arrumar a sua tabela de uma forma mais adequada. Eu digo adequada em relação ao uso no R e ao uso em algumas outras aplicações também. Tem o dplyr, que serve para você transformar esses dados, por exemplo, quero fazer a média de tal valor, quero fazer o desvio padrão de tal valor, quero transformar essa tabela, quero extrair média, desvio padrão, valores da distribuição, mediana, etc. A gente faz isso usando o dplyr. E daí o ggplot, que é o pacote de funções que a gente usa para fazer gráficos no R. Então é um pacote bem... Ele tem quase que sua própria linguagem, mas ela é bem simples de aprender e eu vou ensinar passo a passo como fazer um gráfico. E espero que no final dessa aula todo mundo saiba conseguindo fazer pelo menos um gráfico bem simples e bem bonito. Então, o Tidyverse não tem só esses pacotes, né? Ele tem outros pacotes também que eles são bem relevantes, especialmente para ciência de dados, assim, para visualização de dados. Mas a gente vai focar nesses. A gente não vai nem estudar todos esses 5 hoje, esses 5 hoje, porque tem muita coisa para aprender sobre eles. Então, eu poderia dar uma aula sobre cada um deles. Então, eu vou ensinar bem o basicão e nessa aula eu vou explicar um pouquinho sobre como organizar os dados, certo? Então, como vamos a forma certa, eu vou aprender vamos aprender como é a forma certa de organizar variáveis numa tabela. Eu vou explicar qual que é a diferença entre dados no formato wide e no formato long, qual que é a diferença deles e por que eu uso um e não o outro no R. E também vou ensinar gráficos para vocês, tá bom? Então, eu já tinha mostrado os componentes do Tidyverse, são esses 5 e tem mais alguns outros também. Eles geralmente, as pessoas, os desenvolvedores no R, na comunidade, quando eles desenvolvem um pacote, eles geralmente fazem esses logos em hexágonos, né? E o pessoal vende adesivo e tal. Então, é bem uma questão da comunidade do R, essa questão de fazer os logos, os pacotes, porque ajuda a divulgar. E nesse caso, como eles são todos desenvolvidos pela mesma empresa, eles meio que padronizaram isso e é, eles sempre levam os adesivos nas conferências e divulgam usando essas imagens porque é bem atrativo, né? Mas então são esses 5 pacotes, tem o Reader, tem o tidyr, o Tibble, o dplyr e o ggplot. Então essas figuras, além de elas serem, esses adesivos, esses hexágonos, além de eles serem bonitinhos, eles informam mais ou menos o que cada pacote faz. Então aqui, por exemplo, no Reader é um arquivo, né? Um símbolo de um arquivo sendo filtrado para uma tabela. O tidyr é uma vassoura, não diz muita coisa, mas é meio que para você dar uma ajeitada nos seus dados. Tibble é que ele mostra uma tabela onde você tem as linhas e as colunas, né? As linhas coloridas, as colunas coloridas também, que significa que é um tipo de tabela que você consegue fazer transformações baseadas nas propriedades de cada uma dessas células. Então, por exemplo, a coluna tal é numérica, a coluna tal é caractere, coluna tal é um fator, coluna tal é sei lá o quê. Então, é um formato de tabela que permite que você faça essas operações mais facilmente. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Daí o dplyr foi usado esses alicates, porque plier é alicate em inglês, né? E é meio que para explicar mais ou menos, ele está modificando e puxando coisa para lá e comprimindo as coisas e transformando os dados. E daí o ggplot é meio que autoexplicativo, né? Porque é uma representação de um gráfico de pontos com linha com cores molhadas. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender
é importar os dados com o Reader, né? Então, o Reader ele é uma substituição para as funções que existem no R já. Então, eu vou mostrar algumas funções do Reader. Então, como que a gente faz para importar esses dados para o ambiente de trabalho? Então, assim, o Reader serve para você importar dados de CSV, de arquivos .csv, .txt, .tsv, que são arquivos de texto quando você tem espaços em branco separando as colunas. Mas existem outros pacotes que servem para importar dados do Excel, né, que é bem difundido o Excel, para importar dados do Google Drive e para fazer conexão com um banco de dados, onde você vai importar dados direto de um banco de dados que está num servidor em outro lugar do mundo, ou, sei lá, né? Independente do que você vai usar, tem um pacote para fazer todo esse tipo de operações. Então, assim, eu coloquei esse Excel, esse umzinho aqui, esse nota de rodapé no Excel, e coloquei assim que não é muito recomendado, porque o Excel ele tem uma formatação dos dados que às vezes não combina muito bem com outros programas. Então, às vezes o melhor é você exportar do Excel para um CSV ou para um TXT e depois importar para o R, porque você vai ter menos conflito de. Não vai ter tanto erro assim de dados. É a experiência que eu tive. Pode ser que você tenha uma experiência diferente, pode ser que você não tenha erro nenhum. Mas, em geral, é mais fácil você ler arquivos direto de arquivos TXT, CSV, etc. Eu nunca usei esse pacote de Google Sheets aqui, que dá para importar coisa direto do Google Drive. É um pouquinho chatinho, porque você tem que fazer o login na sua conta da Google de uma forma diferente. Mas se alguém tiver interesse, eu posso ensinar. E pode ser uma forma bem interessante de você usar esse pacote para compartilhar dados com outras pessoas de uma forma mais fácil. Você não tem que ficar mandando e-mail. Então deixa tudo lá na pasta do Drive. Todo mundo tem acesso a ela e você também tem acesso a ela usando esse pacote do Google Sheets importando direto para o R, certo? Então, como que eu faço para importar esses dados que estão no meu computador? Eu vou lidar agora só com dados que estão no meu computador. Bom, para importar dados do computador, recomendo-se que seja no formato CSV ou TXT, ou algum outro tipo de formato de texto, pode ser TSV, pode ser um tipo de formato de texto simples, assim, que não seja do Word, que seja texto simples, certo? Então, para importar os dados, a gente usa as funções da família read underline. Então, read underline, e daí esse asterisco, ele representa read, pode ser um CSV, pode ser um TSV, pode ser alguma outra coisa. Então, esse asterisco só representa que existe a função read, underline e daí mais alguma coisa. E eu já vou mostrar quais que são essas mais alguma outras coisas, tá bom? Então, ó, vamos abrir aqui o R e a gente vai instalar o pacote Reader, tá bom? Então, quem tiver com o RStudio aberto aí, eu já vou instalar de cara. Então, na verdade eu já tenho instalado, mas eu vou instalar de volta. Então, é assim, você escreve install packages, install.packages, abre parênteses, e daí entre aspas, reader, R-E-A-D-R, fecha aspas, fecha parênteses. Então, se você instalar isso, apertar, a gente está no console aqui, certo? Então, se eu apertar, ele vai instalar. Talvez para você apareça uma janela. Inclusive, eu acho que já vamos resolver isso agora. Deixa eu mudar aqui minha tela. Então, vamos lá. Uma coisa que acontece quando você está instalando os pacotes, o que acontece é o seguinte. Você tem vários servidores com esses pacotes distribuídos pelo mundo. E é mais fácil, mais rápido você baixar de um servidor que está mais próximo de você, certo? Então, o que, que a gente faz? A gente escolhe um servidor que seja mais próximo aqui do Paraná, ou de Curitiba, ou de São Paulo, para que essa instalação seja mais rápida. Então, se você já tentou instalar algum pacote, apareceu uma outra janela, uma mensagem pedindo para você selecionar um servidor, ou selecionar um mirror, né, que é o termo mais certo para isso, você deveria ter escolhido a Universidade Federal do Paraná, porque na nossa universidade tem um servidor, na nossa universidade eu digo porque eu estudo lá, mas na Universidade Federal tem um servidor que
que contém todos os pacotes do R. Né? Então, para eu definir por padrão que eu quero baixar esses pacotes do servidor da Universidade Federal do Paraná, eu vim aqui, ó, então aqui está meu mouse, eu vim aqui em Tools, daí eu não sei se sua instalação está em português ou está em inglês, mas eu vim em Tools, venho aqui em Global Options, e daí eu vou vir aqui em Packages. Então tem aqui, né, essa aba, né, General Code, Appearance, Pane Layout, Packages. E daí tem aqui Package Management, Primary, sei lá o que, e daí eu posso selecionar aqui em Change. Ele vai pegar uma lista de todos os servidores. Tem o servidor global, tem o servidor da Algéria, Austrália, etc. Eu venho aqui no Brasil, seleciono a Universidade Federal do Paraná e aperto OK. E daí aperto OK. E aqui. Agora toda vez que for instalar um pacote, ele vai ser instalado, vai baixar do servidor que está ali na Universidade Federal do Paraná. Alguém está tendo alguma dificuldade com isso? Se não, eu vou continuar daqui a alguns segundos. Deixa eu ver se ninguém mandou nada no YouTube. Ninguém mandou nada no Teams. Ok. Bom, então vamos continuar a apresentação. Certo? Então aqui, Install Packages Reader, ou se você preferir, né, já instalar todos os pacotes da mesma vez, dá para instalar os packages do Tidyverse. Né? Então, install.packages Tidyverse. Deixa eu copiar aqui. Eu já tenho todos eles instalados, mas eu vou instalar de volta só para mostrar. Então, estou aqui no meu console, install packages Tidyverse, vou apertar Enter, e daí ele vai instalar. Certo? Simples assim. Só que eu ainda não consigo usar essas funções que eu acabei de instalar. É como se fosse uma extensão, como se fosse um plugin. Você instalou o plugin, mas não significa que você esteja usando já o plugin, certo? Então, deixa eu limpar aqui. Eu vou criar um script. Então, eu venho aqui em New File, né? Acho que aqui, New File, ó, meu mouse está aqui. Então, nesse botãozinho aqui, New File, R-Script, e agora eu criei um script, que aqui tem as minhas linhas, né, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu já instalei o meu pacote, agora eu vou chamar ele, eu vou falar pro meu script assim, eu quero chamar esse meu pacote. O que eu escrevo? Eu escrevo library, e daí eu coloco tidyverse, certo? Então, para instalar eu preciso das aspas. Para eu chamar as funções, eu uso sem aspas. Então, Ctrl Enter, ele mandou para cá, ó, o que aconteceu aqui? Ele, ó, attaching packages, ou seja, attaching qual é a tradução para attaching? Enfim, estou importando os pacotes, seja plot2, tibble, tidyr, reader, purl, dplyr, stringer, forcats. Então, eu não falei do purl, nem falei do forcats, nem falei do stringer. Mas são outros pacotes que servem para fazer outras coisas que compartilham mesma filosofia do Tidyverse. Né? Então, vamos lá. Agora que eu tenho o Tidyverse instalado e já importei ele, agora sim eu posso usar as funções dele. Então, qual que era a função que eu ia usar? Eu ia usar o reader, underline, alguma coisa. RDS, desculpa, não é reader, é read underline CSV. Então aqui eu tenho essa função ler CSV, a tradução seria ler CSV, e tem alguns argumentos dessa função. O primeiro deles, geralmente se a gente olhar aqui, ó, tem file, que é o arquivo. Qual que é o arquivo que eu quero ler? Então, vamos dizer que eu tenho um arquivo na pasta tal. Então, pasta tal, arquivo.csv. Eu não tenho esse arquivo de verdade, então ele vai dar um erro quando eu tentar executar. Então, apertei aqui, ó, selecionei essa linha. Apertei Ctrl Enter para executar, ele vai me dar o erro. Ó, erro, passa tal arquivo.csv não existe no diretório de trabalho, que é, qual diretório de trabalho? É esse aqui.
C, user, Lucas, Google Drive, code, etc. Então eu não tenho um arquivo chamado arquivo.csv nessa pasta, porque essa pasta também não existe. Mas é só um exemplo. Então, qual que é o meu segundo argumento para essa função? Então, eu aperto vírgula, eu posso apertar Enter para vir para a próxima linha, para ficar mais fácil de escrever. Qual que é, mas não vou fazer isso agora, qual que é o meu segundo argumento? Tá, eu tenho aqui call names, que deve ser que é o nome das colunas. Call types, que é o tipo das colunas, então posso especificar qual vai ser o nome da coluna 1, 2, 3, 4, etc. Qual vai ser o tipo da coluna 1, 2, 3, 4, etc. Locale, isso aqui é para, por exemplo, assim, a maioria dos arquivos CSV significa comma separated values, que é valores separados por vírgula. Só que aqui no Brasil a gente usa vírgula como decimal, certo? Então, o que acontece? A gente usa vírgula como decimal e ponto e vírgula para separar. Geralmente a maior parte dos programas no Brasil funciona assim. Então, se eu tenho um arquivo que é um CSV, só que em vez de ter vírgula separando os valores, vírgula separando as colunas, ele é ponto e vírgula, eu posso especificar o local. Como que é a forma mais fácil de fazer isso sem ter que especificar isso? Você usa a função CSV2, que é só um atalho para você ler arquivo CSV que tem valores separados por ponto e vírgula e não vírgula, certo? Então vamos pular esse argumento local. E daí eu tenho vários outros argumentos, por exemplo, quote, comment, trim. Você pode dar uma olhada no que eles fazem se você digitar ponto de interrogação, read underline CSV. E daí ele vai aparecer aqui todos os argumentos dessa função. Então aqui, ó, argumentos, file, ó, ou o caminho para um file. Então, a pergunta que me fizeram foi assim, me fizeram aqui no Teams. Para abrir uma pasta real, eu coloco o link da localização das pastas. Tipo C dois pontos barra barra, etc. Sim, você faz isso. Você faz o caminho para uma pasta real. Mais para frente, quando eu ensinar vocês a como organizar uma análise inteira, como organizar um projeto inteiro, a gente vai fazer isso de outra forma. A gente vai usar links relativos, que é uma forma mais simples de você achar as pastas baseado em qual diretório que você está trabalhando. Mas isso eu vou deixar mais para frente, porque o foco agora é a gente aprender a usar as funções web, importar dados. Mas sim, se você tem tem um caminho inteiro, né, um caminho absoluto, C, dois pontos, barra, barra, usuários, Lucas, etc., você usa esse caminho. No início a gente vai fazer assim, tá bom? Depois a gente vai aprender outras formas de fazer isso um pouco melhor e mais fácil, certo? Mas vamos voltar aqui para os argumentos. Então aqui, ó, arquivo, ó, ou o caminho para um arquivo, uma conexão, pode ser uma conexão para por exemplo, um CSV que está armazenado num site, pode ser também, ou data literal, pode ser um, um vetor ou string, etc. E daí aqui tem vários outros argumentos. Então tem o argumento delim, que é um caractere usado para separar os valores de um arquivo. Quote, etc. Escape backlash, etc. Escape double, etc. Call names, etc. Então aqui tem todos os argumentos e o que cada um deles representa, o que você pode dar como valor para esses argumentos dessa função read underline CSV ou CSV2, tá bom? Se, por exemplo, eu tenho um arquivo que ele não tem nem ponto e vírgula e nem vírgula como separador, ele tem, sei lá, vamos dizer que é um arquivo que ele eu vou só dar um exemplo aqui, call1, e ele tem um acento til como separador de colunas. E daí call2, til, call3. E daí na segunda linha ele tem o valor A, til, B, til, C, B, C, etc. Então, e se eu tiver um arquivo que ele é separado por til? Eu não sei se alguém já passou por isso, mas pode existir. O que eu faço daí?
Bom, tem uma função chamada read_delim, né? Então, read, e daí eu vou especificar o delimitador de colunas. Nesse caso seria delim, daí eu tenho esse argumento delim, e daí eu coloco entre aspas o meu acento til, certo? Então, isso no caso de você ter uma tabela que seja nesse formato aqui, que separe as colunas usando esse negócio absurdo, que é o til. Então, vamos dizer que tem aqui várias, que tem um monte de linhas e colunas, etc. Você usaria essa função readDelim, e daí você especificaria, ó, delim é um acento til, certo? Não é o caso para a maioria, mas às vezes você tem, sei lá, barra, barra vertical, ou às vezes você tem uma coisa diferente, tipo, dois pontos, dois pontos. Sempre vai ter algum tipo de programa que vai exportar os dados de uma forma bizarra. Então você tem que estar preparado para isso, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso read_csv. E daí tem um argumento que é super importante também, que é o argumento skip. Então, por exemplo, você importa os dados de um DRX, que eu lembro que uma pessoa me mandou dados de um DRX, e as 60 primeiras linhas do arquivo eram linhas de informação sobre experimento, informação sobre equipamento, informação de data, hora, temperatura, etc. Todas as informações do experimento que foram do experimento que foi feito, eles estavam dentro desse arquivo CSV. Agora, o que você poderia fazer? Você poderia deletar todas essas 61 linhas, 60 linhas, ou você pode simplesmente não deletar elas, porque se você deletar, você perde essas informações, experimentos, data, hora, etc. Mas se você não deletar isso, é só pular essas 60 linhas usando esse argumento skip, ele vai pular essas linhas, vai começar a ler a partir da linha 61. E como a partir da linha 61 vai ter, sei lá, vai ter os nomes das colunas e as linhas da sua tabela, ele vai pular todas essas linhas e vai começar a ler, certo? Então, vamos voltar aqui para a apresentação, que eu já falei bastante coisa que está escrito ali. Então, vamos lá. Library, né? Já mostrei que eu posso usar tanto o Library Reader quanto o Library Tidyverse, que é um pouco menor, porque já vai importar todas as funções que a gente vai usar para a aula de hoje. E daí você usa read_csv, e daí file é a pasta para o arquivo .csv. E aqui as aspas são importantes. O que eu posso fazer também? Vamos voltar para cá. O que eu posso fazer também? Eu posso criar um objeto com um caminho para o meu, com o caminho para o meu arquivo. Então, se eu fizer isso aqui, arquivo, e daí eu coloco c, dois pontos, barra, users, Lucas, etc. Eu vou criar esse meu objeto arquivo, ele substitui isso aqui, certo? Então, em vez de eu passar esse string, né, esse vetor único, que isso aqui é um vetor de elemento único, eu passar o meu objeto que contém essa informação, isso funciona também. Claro que nesse caso não vai existir porque, né, esse arquivo não existe, essa pasta não existe, tá bom? Mas é uma outra forma. Então, por exemplo, eu vou usar esse diretório, eu vou usar para várias coisas, né? Então eu vou usar esse arquivo para mais do que uma coisa. Para eu não ter que escrever várias vezes esse caminho longo, que às vezes é super longo, eu crio um objeto que tem o nome desse caminho, certo? E daí ele vai funcionar como esperar. Esperar a moto passar. Bom, então, claro que sempre que a gente está chamando uma função, é interessante para nós que a gente atribua o resultado dessa função para um objeto, né? Senão a gente vai estar chamando a função, o resultado vai ser impresso no console e a gente não vai armazenar essa informação. Eu só vou chamar o resultado, e o resultado vai se perder. Então, eu ponho esse resultado dessa função, que no caso é read_csv, e coloco no objeto que, nesse caso, eu dei calibração HPLC, mas pode ser qualquer outra coisa, certo? Então, existem outras funções da família read, né? Então, como eu já tinha explicado,
usar vírgula, usar ponto e vírgula, que é muito comum onde os países usam decimal, o ponto decimal e vírgula. E arquivos de separação de espaços em branco, onde separação são espaços em branco ou tipo de caractere. E daí eu tenho read CSV, eu tenho read CSV2, tenho read delim, tenho... daí o read delim ele é mais geral, porque eu posso especificar o meu decimal vai ser o quê, meu delimitador vai ser o quê, eu posso especificar um monte de coisa. Então, como exercício, né, eu já mostrei aqui, mas se você quiser botar read underline delim ou read underline CSV no console, daí você lê a documentação e ver quais são os argumentos, e tem até alguns exemplos também no final da documentação. Então pesquise quais são os mais importantes para o uso dessa função. Então lembrando, é o file, né, que é o qual arquivo você quer, daí tem esse argumento skip, que serve para você pular várias linhas, e tem mais alguns argumentos que podem ser importantes para você ou não. Tá bom? Tá, o que é o tidyr? Então, o tidyr é um pacote que serve para você organizar suas tabelas de formato específico, que é o formato tidy. Então, o formato tidy ele é um formato onde de uma tabela onde todas as colunas são variáveis, todas as linhas são observações individuais e todas as células contêm apenas um valor único, certo? E por que é feito, por que a gente usa esse formato tidy? Bom, primeiro porque é o formato que é usado em bancos de dados, então é um formato que é mais legível por máquinas, né? Mais legível por computadores. Pode ser que ele não seja tão legível para humanos, porque geralmente você tem muita repetição de informação. Né? Eu já vou mostrar o que acontece. Mas ele é muito mais legível por máquinas, porque em cada linha você tem todas as informações que você precisa saber sobre aquela observação. Certo? Então, vou dar um exemplo. Aqui é um diagramazinho para dizer, ó, cada coluna é uma variável, cada linha é uma observação única, e cada célula tem um valor único também. Então, vou dar um exemplo agora. Nessa figura eu tenho duas tabelas. A da esquerda é no formato wide, né, tá aqui, e a da direita no formato long. E daí aqui, essa função pivot longer é como a gente transforma de uma para outra e de outra para uma. Mas não vamos focar na função agora, vamos focar no formato. Por que se chama wide? Porque ela é mais larga. E por que se chama long? Porque ela é mais alta e mais estreita, certo? Então, assim, nessa tabela da esquerda, o que a gente tem? A gente tem uma coluna que se chama país, uma coluna que é 1999, uma coluna que é 2000 e 2001, certo? Por que isso não segue o formato tidy? Porque eu tenho três colunas que representam a mesma variável. Vamos dizer que aqui esses valores 0,5, 0,60, 0,71 seja... eu vou inventar aí, seja o IDH do país. Não é, eu sei que não é, mas vamos inventar que seja. Esses valores são aleatórios. Então, eu tenho aqui, nessa coluna 1999, eu tenho a variável IDH, os valores da variável IDH, para o Brasil e para a Argentina. Na 2000, eu também tenho os valores do IDH. E na terceira, eu também tenho os valores do IDH. Então, isso não está seguindo o princípio do formato tidy, que é cada coluna tem uma variável e cada linha tem cada linha é uma única observação. Então, nesse formato wide, o que eu tenho que fazer para ler esses dados? Eu tenho que olhar na coluna para ver o ano e a linha para ver o país. Enquanto que no formato long, cada linha contém todas as informações do ano e do país e de qualquer outras variáveis que tiver. Então, por que na direita a gente tem um formato type? Porque aqui, ó, país é uma variável, certo? Brasil, Argentina, Brasil, Argentina, Brasil, Argentina. É uma variável, e daí cada linha está descrito qual país que é. Ano, daí aqui, ano 1999, 1999, 2000, 2001, etc. E o valor do IDH, no caso, que é IDH que eu inventei, daí sim eu tenho os valores, em uma coluna só. Tá, mas Lucas, aqui eu tenho 3 vezes 4, eu tenho 12 células. E aqui eu tenho 3 vezes 1, 2, 3, 4. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu tenho o dobro de células. Tem mais que o dobro de células. É muito mais fácil eu armazenar os dados assim. Talvez para você.
Para você talvez seja fácil. Mas o que é mais fácil? O que você acha mais fácil para o computador? É o computador escanear uma linha e uma coluna para pegar um valor, ou ele escanear só a linha? E daí naquela linha tem todas as informações que ele precisa saber. Então é mais fácil que todas as linhas tenham todas as informações. Então, aqui nessa primeira linha eu tenho informação do país, do ano e do valor. Na segunda linha eu tenho informação do país, do ano e do valor. Eu não tenho que olhar, não tenho que fazer essa correlação coluna e linha para saber exatamente o que aquele valor representa. Eu só olho nos outros valores daquela mesma linha, certo? Então é por isso que é otimizado. E usando esse formato de dados, a gente consegue fazer resumos estatísticos muito mais facilmente. Porque a gente consegue, por exemplo, eu quero agrupar, quero fazer a média do Brasil. Então eu filtro todas as linhas onde a variável país é Brasil e faço a média. Aqui eu tenho que juntar todas as colunas e daí fazer uma média, que é uma operação que é um pouco mais complicada para fazer internamente no computador, certo? Então é mais fácil eu filtrar e fazer uma operação do que eu selecionar uma linha e calcular a média das colunas. Dá para fazer das duas formas, mas a gente vai usar dessa forma aqui, formato long, que é um pouco mais otimizado e onde as funções do Tidyverse funcionam com mais facilidade, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma tabela, né? E daí eu já estou usando o Tibble, né? Antes eu usava DataFrame, data.frame, agora eu estou usando o Tibble, que é uma função do pacote Tibble. E daí eu vou dizer aqui, ó, eu estou reproduzindo aqui nesse código, eu estou reproduzindo essa tabela da esquerda aqui, no formato wide. Então, aqui está o resultado. Ó, um table 2x4, ou seja, 2 linhas, 4 colunas, onde eu tenho 4 colunas. A primeira é país, que é do tipo caractere, a segunda é do tipo double, né, que é numérico, né, decimal, e as outras colunas aqui eu tenho double, 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 etc. Então, como a gente faz essa transformação? Como a gente transforma do formato wide para o formato long. E isso aqui é um exemplo bem simples, assim, tá bom? Mas vamos ver como a gente faz isso. Então, aqui está a nossa tabela, no nosso formato wide. E o que eu vou fazer? Tá, isso aqui parece um pouco assustador, mas não é, tá bom? Então vem comigo. O que eu estou fazendo nessa primeira linha? Eu estou atribuindo o que eu vou fazer a um objeto novo, que vai ser esse table long. E daí eu vou fazer o quê? Ó, pivot longer. Quais são os argumentos dessa função? Tem o argumento data, que são os dados, que vai ser o quê? Vai ser a minha tabela, que é essa aqui. Então, estou passando argumentos. Quais são os dados que eu quero transformar? São esses aqui. Quais que são as colunas? O que eu quero fazer? Eu quero juntar esses 3 anos aqui, quero juntar os anos para uma coluna só e os valores para uma coluna só também. Então eu não quero mexer nessa coluna do país, eu quero deixar ela como ela está. Eu só quero mexer nas outras. Então quais vão ser as colunas? Todas menos país. E aqui está como país porque não é uma boa ideia colocar acento nas coisas, tá bom? Então, todas menos país. Lembra que a gente usava colchetes quando a gente estava selecionando elementos, né? Então a gente está aqui um vetor A, 1, 2, 3, 4, 5. Então tem meu vetor A. Né? Meu vetor A que está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu limpar para ficar mais claro. Meu vetor A, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu botar aqui A menos 4, ele vai eliminar o quarto elemento, né? Que nesse caso é 4, certo? Mesma coisa funciona aqui. Eu estou eliminando a coluna país, que está escrito país, mas é país. Né? Então, quero selecionar todas as colunas, menos a país. Não esquece da vírgula. Names to ano e values to valor. Tá, o que isso significa? Os nomes dessas colunas que eu selecionei, que não é a país, elas vão para uma nova coluna que se chama ano, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, o nome dessas 3 colunas, que é 1999, 2000 e 2001, eles vão para uma coluna nova que se chama ano. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, names to ano e values to valor. Então, os valores dessas colunas vão para uma coluna nova também, que é o valor. Então,
Vamos rever. Então eu tenho aqui pivot longer. Quero transformar de wide para long. Então pivot longer. Qual que são os dados? Os dados é esse objeto aqui, que é uma tabela. Quais são as colunas? Todas menos país. Os nomes das colunas vão para qual coluna? Né? Que o nome vai para transformar. Eu estou pegando os nomes, 1999, 2000, etc., e botando esses valores dos nomes em uma coluna. Certo? Estou fazendo esse pivô aqui. E os valores vão para uma outra coluna chamada valor. Certo? Então são esses 4 argumentos que são os mais importantes. Ok? E daí no final a gente tem essa tabela aqui, onde eu tenho 6 linhas e 3 colunas, onde eu tenho país, Brasil, 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 Argentina, 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 ano 1999, 2000, 2001, 1999, 2000, 2001 e assim por diante, certo? E daí, quando a gente tem nossos dados dessa forma, fica muito mais fácil de a gente fazer gráficos e fazer transformações. Já expliquei isso, vamos dar um exemplo. Então, a gente pode usar esses dados para fazer um gráfico. Então, tá, como a gente faz gráfico? Já vamos chegar lá, mas esse aqui é o exemplo. Simples assim, são 2 linhas, onde eu especifico a tabela, né, que agora é o formato long, vou especificar as minhas estéticas, que é o eixo X é o ano e o eixo Y é o valor, e vou dizer, eu quero que você desenhe pontos. E basicamente é isso. E daí eu tenho esse gráfico aqui, 1999, 2000, 2001. Como eu tenho 2 países, eu tenho 2 pontos para cada ano, certo? Tá, mas o que é ggplot? O que é... Vamos lá então, ggplot. Tá, vou perguntar agora. Todo mundo está acompanhando? Temos algumas dúvidas pendentes? Alguém quer falar alguma coisa? Esperar um pouquinho. Já são quase 1 hora de aula já. Comendo pão de queijo. Tá. Alguém falou que não conseguiu nem abrir um arquivo CSV. Então, assim, na próxima aula, o que eu tinha planejado era que a gente fizesse um exercício onde eu mandasse um arquivo para vocês, um arquivo CSV que eu formatasse, com informações que eu colocasse, e daí a gente ia fazer um exercício de transformar todos esses dados. Desculpa, eu tô comendo. Transformar todos esses dados e daí fizesse gráficos a partir desses dados. Tá? Então, eu acho que isso eu vou fazer na próxima aula, porque, como eu falei, eu poderia dar uma aula só de tidyr, poderia dar uma aula só de dplyr, uma aula só de ggplot, que eu vou fazer uma aula só de ggplot, porque eu acho que a maioria das pessoas está interessada em aprender a fazer gráficos e também análise estatística. Mas então na próxima aula a gente vai fazer um workshop de 1 hora, onde eu vou ensinar todo mundo, daí eu vou pedir para todo mundo assistir pelo Teams para a gente ir resolvendo esses probleminhas passo a passo, tá bom? Mas então vamos continuar aqui pro ggplot, certo? Tá, então ggplot é uma biblioteca, né, um pacote, uma library de construção de gráficos. Já é a versão 2, então tinha uma versão anterior, mas essa é a versão 2. E ele funciona de uma forma bem simples. Ele segue alguns princípios, né, que é a gramática de gráficos, onde você tem vários elementos de um gráfico. Então, quais que são esses elementos? Você tem os dados, né, então, para eu fazer um gráfico eu preciso de dados, eu preciso de uma tabela com vários valores. Eu tenho as minhas estéticas, que são o meu valor de x, meu valor de y, as minhas cores, os meus tipos de linhas, os meus tipos de pontos. Então eu posso ter uma bolinha, posso ter um triângulo, posso ter um xizinho, posso ter um hexágono, posso ter várias outras coisas. Daí o ggplot em si ele é bem extensível, tem vários pacotes que aumentam as funcionalidades do ggplot, que a gente pode aprender também mais pra frente, mas eu vou ficar mais no basicão. Então tem esses elementos que são os dados, as estéticas, os geomes e as estatísticas. O que são os geomes? Geomes são as geometrias que eu vou usar para desenhar
as informações do meu gráfico. Então, um geom que eu usei ali, que é o geom point, ele é basicamente isso, ele é um ponto que vai ser mapeado aos valores de x e de y, mas eu também tenho o geoline, que vai desenhar uma linha entre ponto tal e ponto tal. Eu tenho o geom segment, que vai desenhar um segmento de reta, que eu posso dar uma função de reta, ou eu posso dar outros valores. Eu tenho o geom area, que vai me desenhar a área embaixo de uma curva. Eu posso usar o geom box plot, que vai me desenhar box plots para as minhas distribuições de valores. Eu tenho o geom density, que vai desenhar distribuições de valores. Tenho vários geoms. E eu tenho stats, que são formas específicas de geoms que eles, em vez de desenhar cada ponto individualmente, ele vai desenhar, sei lá, a média de tais pontos, ou ele vai desenhar o desvio padrão de tais pontos, ou ele vai desenhar uma barra de erro em função de tais pontos, ou ele vai desenhar uma reta que é a regressão linear de tais observações. Então eu tenho os geoms e eu tenho os stats. Daí eu tenho os meus rótulos, né, que são outro elemento que eu posso mudar o título, o subtítulo, a legenda, o nome dos eixos, o nome das legendas, por exemplo, cor tal representa tal coisa. Ou, bom, enfim, várias coisas, várias outras coisas. Eu tenho as coordenadas, que é um outro elemento, então eu posso plotar, quando eu estiver plotando um gráfico, eu posso plotar ele numa escala logarítmica, eu posso plotar numa escala linear, ou eu posso transformar o meu gráfico para ser plotado numa escala onde os dados são transformados para raiz quadrada, ou o inverso, então, ou coordenadas polares, que é o que a gente vai ver no exemplo que eu vou dar hoje. Daí eu tenho as escalas, que daí escala pode ser de qualquer coisa, pode ser, por exemplo, eu quero modificar a escala dos meus pontos, ou seja, os meus pontos têm cores, só que eu não gostei muito dessa paleta de cor, eu quero mudar essa paleta de cor, então eu uso Scale, Color, e daí eu digo qual paleta que eu quero usar, ou tem uma função específica para eu mudar a paleta de cor, ou para mudar o tamanho dos pontos, etc. Daí eu tenho facetas, né, que me ajudam a separar meus gráficos em vários subgráficos, né, a gente vai ver um exemplo disso no exercício de hoje também. E daí temos os temas, que é para modificar todos os elementos, por exemplo, quero mudar o fundo do meu gráfico, quero mudar as linhas, os grid lines, eu quero mudar a cor da linha do meu eixo, quero, sei lá, mudar a cor do título, quero mudar a cor do texto do sei lá o quê. Então, dá para fazer tudo isso também. Claro que até a gente chegar num ponto onde a gente vai saber fazer tudo, leva um pouco de tempo e precisa estudar um pouco também, né? Mas, vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui essas camadas mais uma vez, para a gente dar uma olhada. Então, a primeira camada é uma camada de inicialização, né, quando eu adiciono os dados, mas eu não tenho nada mapeado esses dados, então meu eixo, eu não disse ainda o que é meu eixo X e o que é meu eixo Y, então ele vai ficar com nada, vai ser só uma tela em branco. E daí quando eu começo a mapear os dados para o meu eixo X e para o meu eixo Y, ok, daí o meu eixo X ele já tem o programa já tem uma noção de qual que é o valor máximo, qual que é o valor mínimo, como que a gente vai dividir essa escala para conter todos esses dados, etc. Então aqui, especificando os geoms, aqui o exemplo de um geom point, eu posso mapear uma cor a uma variável, então por exemplo, eu tenho sexo feminino e sexo masculino, e eu tenho, sei lá, no eixo X, idade, no eixo X, Y, quantos anos fuma. E daí eu quero separar, quero que homens sejam da cor amarela e mulheres sejam da cor roxa. Então eu posso mapear esses dados, mapear essas cores baseado na variável sexo, e não num outro, no clicar ali, quero que esses pontos sejam tal cor, e clicar nos outros pontos e dizer que quero que eles sejam tal cor. Então sempre que você fizer uma modificação no gráfico, ela vai estar atrelada aos seus dados, e não a uma ideia que você teve de adicionar uma cor aleatoriamente, certo? Sempre que for modificar uma coisa, vai ter que ser em função dos seus dados. Então eu posso adicionar uma camada com estatísticas também. Então, por exemplo, aqui essas cruzes que eu botei, elas são meio que mostrando qual que é o range
do eixo X e do eixo Y para cada um desses grupos, vamos dizer, sexo, masculino e feminino. Daí eu posso também mudar o sistema de coordenadas, né? Então, quero plotar, quero transformar essas coordenadas do sistema de linear para logarítmico. Então, eu vou lá e mudo isso. Eu posso dividir o meu gráfico em subconjuntos, né? Então, o verde vai ser um gráfico único que não vai ter os dados do laranja. E o laranja vai ser um gráfico único que não vai ter os dados do verde. E daí eu posso modificar essas escalas. Então, por exemplo, eu tenho. Não gostei dessas cores, quero mudar essas cores. Muda as cores. Eu quero mapear uma terceira variável, uma quarta variável ao tamanho do ponto. Você vai lá e consegue fazer isso. Certo? Então, ponto maior representa. Então, dando o mesmo exemplo de sexo masculino e feminino. Então, fumante no eixo Y, eu quero obesidade. Quero que pontos maiores representem indivíduos mais obesos, pontos menores menos obesos. Dá para você fazer isso também. E claro que sempre vai ser atrelado aos seus dados. Nunca vai ser uma opção aleatória de quero que esse ponto seja maior, quero que esse ponto seja menor. E daí por último posso modificar o tema, né, que são o que eu falei, a cor, a fonte, as linhas, a cor das linhas, o tipo das linhas, e eu desenhei esse exemplo bem feio para mostrar que a gente pode fazer gráficos horríveis e gráficos muito bonitos. É tudo uma questão de gosto, certo? Então a atividade que eu vou dar para vocês no final vai ser para fazer um gráfico feio com os dados que vou passar para vocês, e fazer um gráfico bonito. E daí vocês vão ter que modificar o tema, principalmente o tema, tá bom? Então qual que vai ser o nosso primeiro gráfico? Se vocês se vocês importaram o Tidyverse para o trabalho de vocês, para a área de trabalho de vocês, vocês vão ter esse dataset MPG. Então, se vocês vierem para cá e digitarem MPG, ele já está esse dataset ele já está carregado, né? Então, o que é esse dataset? Ele é uma tabela com carros, né? Então tem a marca do carro, o modelo do carro. Esse display, eu não sei, deve ser uma coisa em relação ao motor, eu não li muito sobre esse dataset. Tem o ano do carro, cilindradas, se a transmissão automática, manual, etc. Se ele é 4 rodas ou é frente ou traseira. Qual que é a milhagem dele por galão na cidade e na estrada. Esse FL eu não sei. E daí tem uma classe também que é compacto, sedã, SUV, etc. Então eu tenho 11 variáveis, uma tabela de 234 carros, certo? E ele já está no formato long, já está bem bonitinho. Então a gente não vai fazer transformação de dados, a gente só vai fazer o gráfico agora, tá bom? Então tá aqui essa tabela, ela cortou aqui na bordinha, mas não tem problema. Então vamos inicializar nosso gráfico, certo? Então a gente vai criar um objeto chamado plot e a gente vai chamar ggplot nesses dados MPG, certo? Então vamos lá. Lembra de carregar o tidyverse e daí plot ggplot mpg. Quando eu apertar Ctrl Enter, não vai acontecer nada. Não vai aparecer nenhum gráfico para mim. Não vai aparecer nem esse retângulozinho cinza. Por que eu estou fazendo nessa linha de código aqui? Eu só estou atribuindo esse ggplot nesse objeto. Eu não estou me mandando mostrar esse objeto. Então, vou lá. Se eu mandar mostrar esse objeto, apertar Ctrl Enter, daí sim, agora ele apareceu o gráfico. Ele está na minha cabeça, embaixo da minha cabeça. Então acho que eu vou até diminuir a cabeça aqui para facilitar para vocês olharem. Então vou ficar bem pequenininho aqui no canto. Tá. Então, ok. ggplot, ok. Inicializei o meu gráfico, certo? O que eu tenho então? Os meus dados já foram inicializados. O que eu preciso dizer? Eu preciso dar as minhas estéticas, lembra? Então, quais são as minhas estéticas? Vamos dizer, eu quero estéticas. Eu quero no meu eixo Y, no meu eixo X, esse display, que é relacionado ao tamanho do motor. Eu quero no eixo Y essa variável HWY, que é uma variável que diz
qual que é a milhagem na estrada desse carro. E eu quero uma terceira variável que vai ser a cor, que vai ser de acordo com essa minha variável cilindradas. Cilindros, eu acho que é cilindros. Então, o que eu uso? Eu uso esse sinal de mais e eu adiciono esse código aqui, que é essa estética aqui. Então, quais são as estéticas? X, Y e cor. Esse call pode ser color também. Então, eu vou botar color aqui para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Eu não vou mais atribuir nada ao plot. Eu só vou ir adicionando coisas ao plot. Certo? Então, plot mais a IS, a estéticas, X igual a... O que era mesmo? Display, vírgula, Y igual a HWY, que é highway, vírgula, color igual a seal. Ok. Então, se eu apertar Ctrl Enter aqui, ele atualizou o meu gráfico. Então, aqui eu já tenho no meu eixo X 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. No meu eixo Y, eu tenho aqui 20, 30 e 40. E eu já tenho também o nome dessas variáveis aqui. O nomezinho delas já está aparecendo. Né? Display e highway. HWY. Mas ainda não tem nenhum ponto. Por quê? Porque eu não falei para adicionar nenhum ponto. Eu só mapeei os dados, mapeei as variáveis aos eixos e a cor à variável seal, certo? Então, o que eu faço agora? Ó, eu adiciono, lembra do maisinho, e adiciono aqui geoPoint. Então, vamos lá. Maisinho, Enter, para ir para a próxima linha. Geom_point, certo? E agora ele vai adicionar esses pontos. Então, foram adicionados os pontos e dá para ver que tem uma legenda aqui na direita, que é seal, e dele tem uma cor, que é esse azul claro até o azul escuro, né? Então, azul claro é 8 e azul escuro é 4, a gente já consegue ver uma tendência, que é a seguinte: quanto maior aqui, quanto mais claras essas cores, menor é o rendimento desse carro na estrada. Então, quanto maior o número de cilindros, menor é o rendimento. Aqui tem vários pontinhos claros e aqui tem vários pontinhos escuros. A gente já conseguiu ver a primeira tendência, além de que a gente tem essa outra tendência quase que linear aqui, né, entre esse display e esse highway, certo? Então, motores maiores com mais cilindros são menos econômicos do que motores menores com menos cilindros. Isso a gente já pode afirmar, claro que não estamos fazendo nenhum teste estatístico para isso, mas podemos dizer que é uma suposição que dá para a gente fazer olhando nesses dados. Tá. O que mais eu posso colocar nesse gráfico aqui? Vamos para o próximo. Quero colocar um título. Então, uso a função labs e daí eu digo title igual a título. Eu não vou fazer título porque eu acho meio chato, meio feio. Então, vamos aqui. Ok. Maisinho, enter, labs, abre parênteses, title igual a... vamos colocar assim, milhagem em função do tamanho do motor. Nossa. Então, então vamos lá, e vamos rodar isso aqui. E aqui apareceu meu título. Aqui em cima apareceu meu título, tá bom? Então adicionei um título. Também posso adicionar um subtítulo. Dentro da função labs, eu posso apertar vírgula, subtitle igual a em carros. Que a gente não especificou que são carros. Então vamos dizer que são em carros. Ctrl Enter, milhagem em função do tamanho do motor, em carros. Subtítulo. O que mais posso colocar? Caption, que seria uma legenda. Né? Então, caption é dados do dataset MPG. Ctrl Enter. Aqui no cantinho inferior direito apareceu a minha legenda. Tá bom? Então, dá para fazer várias labs. A gente vai aprender mais para frente. Então, vamos voltar para a apresentação. Certo? Alguém está tendo dificuldade? Alguém não conseguiu fazer ainda isso? Ó,
eu vou deixar esse slide aqui um minutinho, só para vocês copiarem exatamente aqui. Então vamos lá, plot, estou atribuindo isso tudo aqui ao plot e imprimindo isso, digitando plot no meu console ou digitando plot no meu script e apertando Ctrl Enter. Bom, eu acho que já deu tempo para todo mundo dar uma olhada para ver se tinha algum erro. Então vamos para o próximo elemento do nosso gráfico. Quero mudar as minhas coordenadas agora. Então aqui eu coloquei só para dar um exemplo, uma coordenada polar que não existe vantagem nenhuma em fazer uma coordenada polar nesse caso, mas só para mostrar que a gente pode fazer, eu botei aqui. Então vamos lá, não esquece do mais, e daí coord, underline, polar, certo? Eu tenho, além do coord polar, eu tenho coord trans, que eu posso aplicar alguma transformação, tipo log 10, né? Então ele vai supostamente transformar esses eixos aqui para uma distribuição logarítmica, então a gente vê que a distância entre o 4 e o 6 é menor do que 2 e o 4, né? Se a gente olhar aqui embaixo no x, certo? Mas vamos ficar no polar porque ele é mais claro. Então, coord polar. Então ele vai fazer essa coordenada polar que parece aqui que tem um espiral nesse gráfico que a gente está fazendo, certo? Então, coordenadas polares, é assim que a gente faz. Então, a gente quer fazer um gráfico de barras que seja um gráfico de pizza, a gente faz usando coordenadas polares, certo? Voltando para apresentar. Desculpa. Voltando para a apresentação. O que mais a gente pode adicionar? A gente pode modificar as cores. Tá? Então, tem essa paleta que é do azul escuro para azul claro, mas não gosto muito dela, ou sei lá, o azul claro fica muito apagado, ou não dá para diferenciar muito bem. Então, vamos mudar aqui. Vamos adicionar uma escala. Vamos modificar a escala de cor, então scale, color, viridis. Essa é uma escala de cor que é bem interessante porque quando ela é impressa em preto e branco, você consegue diferenciar os níveis de saturação. Então, ela naturalmente vai do branco pelos cinzas até preto de uma forma uma transição bem natural que dá para observar muito bem. Então, scale color viridis C, porque esses dados vamos supor que eles são contínuos, né, uma variável com valores contínuos, não uma variável com valores discretos. Então, apertando Ctrl Enter, mudou nossas cores aqui. Então, eu tenho agora amarelo são carros com 8 cilindros e esse roxo escuro com 4 cilindros, certo? Não esquece de colocar o maisinho, tá bom? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está adicionando camadas, né? Que é aquilo que eu mostrei naquela figura. Eu estava empilhando camadas uma em cima da outra com elementos diferentes. O que eu posso fazer aqui também, Lucas? Eu posso colocar mais uma camada, John Point, e eu vou dizer que a cor dele é vermelha, red. O size, o tamanho dele é um número, né? Size é um número 5. E o shape dele, ou seja, o formato dele é 21. Daí esses formatos tem que dar uma pesquisadinha. Eu sei qual que é o 21 porque eu já sei de cabeça. Mas tem que dar uma pesquisadinha em qual número representa qual formato. Então vamos executar isso aqui. E ó, agora eu fiz um círculozinho vermelho em volta de todos os pontinhos.
porque o shape 21 ele é uma bolinha vazia, uma bolinha sem nada dentro. Então, e eu digo aqui, ó, a cor é vermelha. Agora, se eu quisesse fazer uma bolinha vermelha, uma bolinha da mesma cor da outra bolinha, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que, em vez de dizer color red, né, que aqui eu estou sobrescrevendo a cor, né, porque a cor está definida aqui em cima. A cor está definida aqui nas minhas estéticas. Se eu quero sobrescrever a cor, eu digo cor no ponto, né, nesses pontos aqui que eu estou adicionando a mais, eu adiciono a cor vermelha. Se eu tirar isso aqui, se eu tirar esse sobrescrito que eu estou fazendo, ele vai ter as mesmas cores dos pontinhos, é, os pontinhos originais, tá bom? Mas vamos deletar isso aqui por enquanto, certo? O que mais que eu posso fazer? Então, apresentação. Agora, esse dos subgráficos, né? É uma ferramenta bem potente para você fazer vários gráficos ao mesmo tempo. Quero fazer um painel de vários gráficos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho em uma tabela só, eu tenho dados de muitas amostras diferentes. Então eu faço vários subgráficos, um para cada amostra. É muito possível fazer isso, é muito mais rápido do que fazer um gráfico um por um, certo? Então, como que a gente faz isso? A gente usa esse Facet Wrap. Então, Facet significa faceta, ou seja, uma subdivisão, um subgrupo, é um outro lado, é uma faceta dos meus dados. E daí wrap significa que eu vou. Wrap é um termo usado para quando você, por exemplo, chega no final da linha, quando você está digitando um texto, chega no final da linha, ele wrap para a próxima linha. Né? Então, eu estou digitando. Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aqui. Eu acho que não vai dar muito certo. Só um segundinho. Aqui não vai dar muito certo. Mas enfim, wrap é um termo que designa assim, ó, quando chegar no final dessa linha, ou quando chegar no final desse espaço, você põe esse elemento que iria nessa linha embaixo, na linha de baixo, ok? Então, por isso que nesse caso, ele está aqui, essa matriz 2 por 2. Se o espaço desse gráfico fosse maior, ele talvez teria três facetas nesse primeiro e uma embaixo. Eu posso especificar também quantas colunas que eu quero que essa matriz de gráficos tenha. Mas isso a gente pode. Isso é só dar uma olhada na documentação do Facet Wrap e que daí você vai entender como que funciona isso. Tá? Então vamos vir aqui, põe maisinho, Facet underline Wrap. E daí aqui vai ser a primeira vez que a gente vai usar uma fórmula. Né? Que eu não expliquei o que são fórmulas ainda. É uma coisa mais para parte de estatística mesmo. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando till, e daí eu estou botando sil, né? Que é, então, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo todos os meus dados usando essa variável sil como divisora, certo? E é por isso que divide em 4 gráficos, porque eu tenho 4 valores de sil só nos meus dados. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o valor de sil 4, o valor 5, o valor 6, o valor 8. Eu não tenho 7, eu não tenho 3, eu não tenho... Tem 5? Estranho. Eu não tenho 2, eu tenho só esses valores. Eu tenho 4, 5, 6 e 8. E o que dá para ver aqui? Dá para ver que nesse gráfico aqui da esquerda em cima, eu só tenho os pontos correspondentes a os carros que têm 4 cilindros. Aqui nesse aqui eu tenho só 2 pontos, porque só 2 carros nos meus dados têm 2 cilindros. Aqui esses 6 eu tenho vários pontos, porque tem vários carros na minha tabela que tem 6 cilindros. Então eu subdivido esse gráfico e eu excluo pontos de outras categorias, ou seja, categoria com 4 cilindros tem só esses pontos aqui, categoria com 8 cilindros tem só esses pontos aqui. Então eu excluo as outras categorias e faço um gráfico apenas com aquela categoria. E daí eu uso essa categoria cilindros para para fazer essas subdivisões. Existe também o Facet Grid,
né? Então vou mudar o grid aqui. Só que daí eu tenho que dar dois argumentos, um no lado esquerdo e um no lado direito. Então tinha uma outra variável que se chama compact, uma outra coluna que chamava compact, não era compact, era class. E daí tinha compact, uma class, tá. E daí aqui ele vai fazer um grid. Ele vai fazer um grid aqui, ó, aqui no eixo Y, ele vai dar as classes do carro, né? Tem aqui, ó, two-seater, compact, mid-size, minivan, pickup, etc. E no Y, nessa uma matriz de correlação, ele vai dar os cilindros. Se eu inverter aqui de seal para class, ele, em vez de ser essa matriz altinha, vai ser uma matriz mais larga, certo? Então, é uma forma de eu dividir os meus dados em uma variável que categoriza os meus dados. Por exemplo, tem o sexo feminino e o sexo masculino. Eu posso dividir os meus dados em dois gráficos, em vez de eu ter uma cor dividindo eles. Ou eu posso, quero usar a cor para especificar outra coisa. Então, eu divido os meus gráficos em dois sexos, masculino e feminino, e daí fica mais fácil de visualizar algumas coisas, certo? Bom, estamos quase na hora, então vamos finalizar isso aqui. Então, deixa eu voltar para o original. Wrap. E daí, por último, depois das facetas, que a gente pode adicionar, a gente adiciona um tema. E daí o ggplot já vem com alguns temas, que eu vou mostrar agora para vocês. Mas você pode não botar nenhum argumento ou pode botar algum argumento nele. Então, vamos lá. Então, tem minimal, que é o que eu geralmente uso, porque ele é bem simples, né? Eu errei aqui é seal. Então, ele não tem tarja, não tem fundo cinza, etc. Ele é bem mínimo. E daí, se eu quiser dar alguns argumentos para ele, por exemplo, legend, legend position, top. Não é legend position. Não, desculpa. Não é no tema que eu ponho isso. Perdão, errei. Mas então, vou mostrar os temas. Eu tenho o theme minimal, tenho o theme dark, né, que ele é mais escuro. Eu tenho o theme BW, que é black and white, né, que ele é um pouco mais simples também. Qual mais que eu tenho? Classic, Gray, Light, o que é esse Light aqui? Não muda muito. E daí tem um que é Theme Void, que ele só mostra os pontos e as legendas e os títulos, não mostra nenhuma outra estrutura do gráfico. Se eu quero modificar, vamos voltar para o vamos para o Classic, que é o mais padrãozão assim para publicação, que não tem o retângulo fechando. E daí eu quero modificar, por exemplo, eu quero que essa legenda não fique na direita, eu quero que ela fique embaixo. Então eu tenho aqui theme, e daí legend position. Posso modificar as coisas do meu tema, então legend position top. Quero botar no topo. Vai ficar aqui em cima, certo? Se eu mudar aqui para left, ele vai ficar na esquerda. Se eu mudar para bottom, ele vai ficar embaixo. E se aqui eu fizer um vetor que seja numérico, vamos dizer que seja 0,505, 0,5, 0,5, ele vai ficar bem no meio. Porque eu estou especificando, por exemplo, fique 50% da largura e 50% da altura. Eu posso especificar 0,9, que daí ele vai ficar aqui, esse primeiro elemento desse vetor vai ser a especificação do x e em segunda especificação vai ser a do y. Então, se eu quero deixar no canto direito superior, eu faço assim. Certo? Então, para acabar já, a tarefa vai ser a seguinte. A tarefa vai ser fazer um gráfico com esses dados mesmo, pode ser o MPG ou pode ser qualquer outro dado que você ache
No R, por exemplo, tem o íris. O íris que é é um outro dataset aqui que tem, né, acho que já mostrei na aula passada, tem 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Pode ser o MTCars também, que também é outra coisa de carro, né? Então, pode ser o que você quiser. Só que eu quero que você modifique esses temas aqui, esses elementos do tema, para fazer um negócio feio. Então, ó, plot background. Isso aqui não vai funcionar, mas eu vou mostrar. O erro que vai aparecer aqui, ó. Erro. Elemento do tema plot background deve ser um objeto do tipo element rect. Então, já vou dar dica para vocês. Se eu quero modificar alguma coisa do meu tema, eu preciso usar o element black, desculpa, element rect, ou element line, ou element text. E daí dentro dessa função eu vou especificar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui element rect, acho que é color, vamos ver se tem pink, plot background, não é color, então é fill. Ele vai fazer o fundo, o fio, né? O fio é o preenchimento, vai ser rosa. Se eu botar aqui panel, background, element rect, não blank, não, rect, fio igual, que cor que eu vou botar aqui? Ciano, fica bem. Ele vai ficar assim. Então, o objetivo da tarefa é que vocês aprendam a fazer um gráfico mais feio possível, usando esses argumentos dessa função tema. Quando vocês souberem fazer uma coisa bem feia, vocês vão saber como fazer uma coisa bonita. Então, o objetivo é fazer um gráfico muito feio e um gráfico mais bonito que vocês conseguirem fazer, só transformando aqui o tema. Tá bom? Então, no final a gente tem esse gráfico aqui, no final desse exercício a gente tem esse gráfico aqui, né? E por hoje é só, tá bom? Então na próxima aula eu vou criar uns dados, vou importar uns dados, fazer alguma coisa para mandar para vocês, esses dados para a gente transformar, calcular média, calcular essas coisas que é interessante que aprendam já. E daí a gente vai fazer um gráfico com esses dados que eu vou passar para vocês. Ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, só vir falar comigo, pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem ali no Microsoft Teams, estarei à disposição. E se alguém quiser tirar alguma dúvida agora, eu vou ficar mais uns minutinhos aqui esperando alguém vir perguntar alguma coisa, ok? Então, boa noite a todos, até a próxima.